Ao longo da história da humanidade, sempre tentamos explicar o surgimento de vida no nosso planeta. Então, isso não é algo de agora, isso é algo que sempre tentamos descobrir, sempre cogitamos descobrir sobre a existência da vida no nosso planeta, né? Não só a nossa, mas como vida de outras espécies, de outros indivíduos. E isso criou um grande debate dentro da sociedade científica e fez com que duas teorias brigassem entre si para explicar aí o surgimento da vida, como é que os seres vivos eles se apresentaram aqui no nosso planeta. Eles começaram a surgir aqui no nosso planeta, que é a teoria da abiogênese e biogênese. E é o que a gente vai discutir hoje aqui no nosso canal do Café com Biologia. Salve, salve pessoal, quem fala aqui é o professor Will e hoje nós vamos falar um pouco sobre as teorias da abiogênese e biogênese, ou seja, o início da discussão sobre a origem da vida, né? A tentativa de explicar a origem da vida. Então já vai deixando logo o teu like, já vai se inscrevendo aí no canal para dar essa forcinha, para que a gente possa trazer mais conteúdos de biologia. Essa é uma primeira aula, né, de um módulo, de um primeiro módulo, que é Origem da Vida. E nós vamos falar desse módulo, esse surgimento da vida. Já estou aqui com o meu café preparado, né, um combustível, para a gente conversar sobre essa teoria que causou diversa confusão entre diversos cientistas. Houve diversos experimentos para tentar explicar e confrontar uma a outra. Então, a discussão sobre o surgimento da vida começa lá atrás com Aristóteles. Ele questionando, observando como é que a vida surgiu, né? E isso fez com que ele começasse a raciocinar sobre o surgimento dessa vida. Eu olhava assim, como é que esse ser vivo ele surge nesse determinado lugar, né? E ele propôs que os seres vivos surgiam de seres inanimados, né? De seres assim que naquele determinado ambiente era possibilitado a receber a vida. Ou seja, ele deu a ideia da teoria chamada teoria da pneuma, que nada mais é do que o sopro da vida, em que objetos inanimados, eles recebendo o sopro da vida em um determinado lugar, eles conseguem assim gerar organismos vivos. E para ele, os organismos, eles se geravam assim, eles começavam a existir assim, não é? De uma forma espontânea. E isso já deu a ideia de uma geração espontânea dos seres vivos, não é? É aí que começa esse questionamento, é aí que começa a surgir a teoria da abiogênese. Esse pensamento de que os seres vivos vinham de objetos inanimados, principalmente por essa citação de Aristóteles, desse sopro de vida que os objetos inanimados recebiam e transformavam-se em seres vivos, eram transformados em seres vivos, né? Geravam seres vivos. Isso ficou assim pela sociedade, já que Aristóteles era um filósofo muito bem visto, ficou pela sociedade sendo dessa forma, né? E o que hoje a gente chama de teoria da abiogênese, que nada mais é quando os seres vivos surgem de algo inanimado, ou seja, de objetos animados, de coisas inanimadas. Então a abiogênese ela defende exatamente isso, né? Isso ficou pela sociedade por um longo tempo, e daí veio diversos outros defensores dessa teoria da abiogênese, né? Sendo deles o Van Helmont, né? Esse naturalista da Idade Média, dos anos 1500, ele defendia essa questão da geração espontânea. Ou seja, existia uma forma de fazer com que os indivíduos eles pudessem ser gerados de coisas inanimadas, né? E ele criou, né, praticamente uma receita para a geração espontânea de ratos. Como assim uma receita para a geração espontânea de ratos? Para o Helmont, ele poderia pegar uma camisa usada, né, ou seja, suja, de suor, enfim, de qualquer outra coisa que tenha sujado essa camisa, jogava assim no canto da parede e jogava trigo, que ali poderia
que iria, na verdade, criar sua geração espontânea de ratos. Ratos iam começar a surgir daquela receita ali. E na Idade Média as pessoas começavam a acreditar, acreditavam mais ainda na teoria da biogênese exatamente por esse tipo de pensamento, né? E continuou assim a trajetória da abiogênese. Até que nos anos 1600, lá por 1668, apareceu alguém confrontando a teoria da abiogênese. Ou seja, alguém chegou e fez, não, isso aí não está certo. Tem alguma coisa aí que a gente precisa revisar, tem coisa aí que a gente precisa analisar para realmente ver se a vida vem de geração espontânea. E foi o Francesco Redi que o primeiro a confrontar a teoria da abiogênese com seus experimentos. E o experimento dele foi nada mais nada menos com a decomposição. Ele observava a decomposição, via que ali aparecia diversas larvas, diversos seres vivos, né? Então ele quis fazer o experimento para tentar comprovar se aquela teoria da abiogênese é verdadeira ou não. Então o experimento de Redi foi nada mais nada menos pegar 8 potes, colocar em cada um carne crua, pegar 4 potes e fechar esses 4 potes e deixar 4 potes abertos. Então o Redi pensou, se caso tiver vida em todos esses potes, a teoria da abiogênese ela é verdadeira, ela existe. E daí ele deixou com que esses potes, com que essas carnes elas fossem apodrecendo e que fossem entrando em estado de decomposição. E o que ele queria observar era exatamente as larvas surgindo, né, ali do processo de decomposição das carnes. Depois de um determinado tempo, ele observou exatamente que as larvas começaram a surgir, mas nos potes que estavam abertos, enquanto que os potes que estavam fechados não surgiu larvas. Eram larvas de mosca, ele observou larvas de moscas, e ovos de moscas existiam ali dentro desses 4 potes abertos, né? Enquanto que os fechados não tinham nenhum sinal assim de vida de larva, né? E daí ele contestou a teoria da abiogênese em relação a isso. Ele disse, olha, aqui a gente observa que vem de seres vivos a vida. Porque nesse pote fechado, se realmente existisse a teoria da abiogênese, ele também ia surgir larvas, ele também ia surgir algum tipo de vida. E não foi isso que aconteceu, né? Surgiu aqui a vida somente nesses potes, porque as moscas conseguiram entrar nesse pote, colocar os seus ovos e assim gerar as larvas. Por isso que surgiu essa vida, né? No segundo Redi, ele fez, olha, a teoria da abiogênese, então, ela não existe. Porque a gente não observa. Se ela existisse, a gente ia observar a vida aparecendo aqui. Ele conseguiu colocar na sociedade um pensamento contrário à teoria da abiogênese. Ele conseguiu fazer com que as pessoas começassem a acreditar, né, que a biogênese é a forma verdadeira. Então, o que é a biogênese? A biogênese, nada mais nada menos, é quando a vida ela é gerada através de outro organismo vivo. Ou seja, a vida ela só vem de algo vivo. Essa é a teoria da biogênese, contrária da teoria da abiogênese, de que acreditava que os organismos vivos vinham de seres inanimados, certo? Então, o Redi ele foi o primeiro a demonstrar essa teoria da biogênese, né? Acreditar na teoria da biogênese e mostrar que ela é a forma verdadeira de surgimento de vida. Só que anos depois desse experimento de Redi, os defensores da abiogênese, um deles, né, fez, não, eu vou ter que demonstrar algo em favor da abiogênese. Eu acredito que a abiogênese possa existir também, né, para alguns organismos. E surgiu aí veio aí com seu experimento o naturalista John Needham. John Needham ele veio na tentativa de explicar a abiogênese para micro-organismos, ou seja, ele queria mostrar que existia, assim, a geração espontânea que tanto era discutida antigamente, né? Uma pausa aqui só para eu. Então, essa discussão, esse experimento de Needham, foi uma tentativa de mostrar, de defender a abiogênese. Então, o que é que Needham fez? Needham, ele pegou um balão volumétrico, colocou ali uma sopa de nutrientes, fechou esse balão volumétrico
e colocou para ferver essa sopa de nutrientes, né? Então, depois que aconteceu essa fervura, né, que ele fez essa fervura, tirou esse balão volumétrico, deixou por um determinado tempo ali esfriando, ou seja, para ele conseguir observar se vai crescer ou não, se aquela sopa fervida ela vai ter alguma força vital para surgir micro-organismo. E por incrível que pareça, a sopa surgiu micro-organismo. Então assim, o Red ele conseguiu ali comprovar, né, que a abiogênese ela existia para esses micro-organismos. Então ele fez, olha, eu fiz isso aqui, criou-se uma força vital dentro dessa sopa que proporcionou com que existisse a geração espontânea desses micro-organismos. Então quer dizer que a abiogênese também existe, tá vendo aí vocês? E daí os cientistas, os naturalistas da época, passaram assim a dar também credibilidade novamente à abiogênese, né? Porque ele fez, olha, um fez o experimento e deu uma coisa e a gente passou a acreditar. O outro também fez o experimento e conseguiu comprovar. Então ficou esse embate entre esses dois experimentos, da biogênese e abiogênese, com Nida, né, e com Red. Porém, depois de um tempo, passando-se um tempo, alguém olhou assim e fez, não, um defensor da biogênese novamente, olhou assim e fez, não, tem algo aí que ele esqueceu de fazer, ou sei lá, alguma coisa aconteceu com que ele não conseguiu aí matar alguma coisa que tem aí que gera a vida, né? E foi o italiano Lázaro Spallanzani. Então o que é que Lázaro Spallanzani fez? Ele fez, eu vou repetir esse experimento, porém eu vou deixar mais tempo fervendo para mostrar a ele que quando a gente coloca mais tempo fervendo, vai matar as sementes desses micro-organismos que existiam ali no ar antes dele ter fechado, né? Esse foi o pensamento de Spallanzani. E foi isso que ele fez. Quando ele fez isso, ele deixou por mais tempo fervendo, fez a mesma coisa que Nida, tirou, botou para esfriar e esperou um determinado tempo. E observou que não houve contaminação com o micro-organismo ali, nesse experimento dele. Então ele fez, olha, tá vendo que ele esqueceu de deixar por muito tempo e por isso ele existia ali algumas sementes, ele acreditava que eram sementes, né? E existiam algumas sementes desses organismos ali que ele não conseguiu matar. Porém, o Nida olhou assim e disse, não, você que está errado, você deixou por tanto tempo que você passou da fórmula da força vital e acabou assim, não proporcionando essa geração espontânea. Ou seja, ele rebateu o Spallanzani. E o Spallanzani não conseguiu contrariar o que o Nida falou depois para tentar comprovar e defender a teoria da biogênese. E sendo assim, ele não conseguiu derrubar a teoria da biogênese. Ela continuou no pensamento, né? As pessoas continuaram acreditando que a vida ela surgia de geração espontânea. E ficou por isso. O Spallanzani simplesmente se calou-se, foi para o seu devido lugar, fazer seus estudos, ficou quietinho. Até que depois de um tempo, né, veja que existe aí essa briga, essa discussão para tentar explicar a biogênese e a abiogênese. E depois de um tempo, na França, nos anos de 1800, por ali, apareceu o Louis Pasteur, né? Esse cara ele foi ideal para fazer com que a teoria da abiogênese fosse de ladeira abaixo de uma forma extremamente rápida. Então o que é que o Pasteur fez? O Pasteur simplesmente repetiu esse experimento de Nida e Spallanzani, porém com algumas modificações. Ou seja, ele também pegou um balão, colocou ali uma sopa nutritiva, só que dessa vez, em vez dele fechar a boca ali do balão de uma forma que Spallanzani e Nida fez, ele criou ali um pescoço de cisne. Então ele criou esse pescoço de cisne, né, para tentar explicar, e ali saía vapor e água. E ele fez isso com 2 balões, né? Ele fez o primeiro, depois ele fez o segundo. E olhou assim e fez, não, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse balão aqui e quebrar, não é? E vou deixar ele em contato diretamente com o ar. Enquanto que esse daqui, eu simplesmente vou deixar ele esterilizado e quieto lá nesse determinado lugar.
Se realmente acontecer a teoria da abiogênese, se essa geração espontânea ela existir mesmo, os dois irão assim surgir vida, né? Tanto esterilizado e fechado, quanto aberto já em contato com o ar ali atmosférico de uma forma mais direta. Então, depois de um determinado tempo, ele observou, depois que ele quebrou esse pescoço de cisne, ele observou que o que ele quebrou tinha contaminação com micro-organismo, enquanto que o outro continuava esterilizado, ou seja, o ar, mesmo com o pescoço de cisne, ele conseguia filtrar, ou seja, não fazia o contato de micro-organismo dentro ali através do pescoço de cisne, né? Tinha contato com o atmosférico, mas esse atmosférico ele não conseguia levar os micro-organismos para dentro do pós-esterilizado. Então ele demonstrou o seguinte, ele mostrou, olha, o ar ele possui esses micro-organismos, né? Existe micro-organismo vivo no ar que diretamente em contato com essa sopa conseguiu se reproduzir. E isso mostra que a vida ela vem através de outra vida. É isso que ele quis explicar, né? E levando assim abaixo a teoria da abiogênese. Então veja que sempre foi uma discussão calorosa, uma briga entre a teoria da abiogênese e biogênese, na tentativa de explicar como que surgiu os seres vivos, né? Mas depois da queda da abiogênese veio mais uma pergunta, né, que outros teóricos tentaram responder e tentam responder até hoje, que é: como o primeiro organismo surgiu? Isso é uma discussão que a gente vai ter na próxima aula, na próxima conversa aqui do Café com Biologia, né? Hoje foi sobre essa teoria da abiogênese e biogênese e a briga entre os teóricos para tentar demonstrar sobre a certeza dessas duas teorias, né? A defesa dessas duas teorias, essa briga aí para tentar mostrar como que a vida veio. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, obviamente, um cafezinho. Até a próxima. Valeu!